Boa noite a todos. Declaro aberta a 66ª sessão ordinária do segundo período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. Vai ver. Boa noite a todos. Vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, seja pouco as tuas palavras. Porque da multidão de trabalho vem os sonhos, da multidão de palavras a voz do tolo. Em discussão ata do dia 9 de outubro de 2018. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei complementar. Protocolar sob o número 3271, autoria Nilo, que altera o inciso 7º do artigo 47 da Lei Complementar número 113 de 2009. Projeto de lei, protocolar sob o número 3253, autoria Adriano Ramos, que fica proibida a participação de pessoas que exercem cargo em comissão da administração direta e indireta dos Conselhos Municipais de Paranaguá. Projeto de lei, protocolar sob o número 3254, autoria Adriano Ramos, que institui no mês de outubro Blitz Rosa no calendário oficial do município, para engajamento de todos os órgãos, instituições e grupos que realizam ações no sentido de conscientizar sobre o câncer de mama e do colo de útero. Emenda, protocolar sob o número 3244 do projeto de lei número 5182, autoria Edu. Emenda, protocolada sob o número 3245 do projeto de lei número 5182, autoria Edu. Emenda, protocolada sob o número 3246 do projeto de lei número 5182, autoria Edu, que o vereador que subscreve requer que seja recebida pela mesa e colocada à apreciação do plenário a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei número 5182 de 2018, Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2019. Requerimento. Protocolar sob o número 3251, autoria Josias Danegg, que o vereador que subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, solicita leitura em plenário de voto de pesar à família do senhor João Antônio Pereira, Nina, em virtude de seu falecimento na data de 15 de outubro de 2018. João Antônio Pereira, mais conhecido como Nina, era funcionário aposentado da APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. Requerimento. Protocolar sob o número 3266, autoria Carlos Fangueiro, que o vereador que não subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, que seja efetuado pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque e à secretaria competente quanto ao pagamento do RT aos pedagogos contratados no último concurso. Indagamos, primeiro, por que os pedagogos novos não estão recebendo o RT? Segundo, qual o motivo de não estarem recebendo? Terceiro, existe prazo para os mesmos receberem esse benefício? Senhor presidente, gostaria que desse como lida as indicações dessa noite. Em votação, pedido do vereador Nagel para que sejam dadas como lidas as indicações. Em votação.
Aprovado. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para falar de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Senhor presidente, não há oradores. Ordem do dia. Sim, vereador. Só para justificar, o vereador Luizinho está na estrada e chegará atrasado. Ok. Sim, vereador Nangel. Gostaria de apresentar aqui o nosso amigo Celso Lick, um companheiro nosso do Porto, e até por sinal foi feito um voto de pesar ao nosso amigo Nina, né? Então está aqui o nosso companheiro também da APA, Celso Lick. Seja bem-vindo a esta casa. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3.266, autoria do vereador Carlos Fangueiro. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores presentes, vereadora Sandra, população. Senhor presidente, trago nessa oportunidade, ainda bem que hoje só tem o requerimento, nós temos bastante tempo para pensar e para decidir a respeito. Eu acho que é o requerimento que vem ao encontro de todos os vereadores de atender aqueles que clamam por essa reivindicação que nós propusemos nesse requerimento. As nossas visitas nos estabelecimentos de ensino, nós temos recebido, e inclusive também no nosso gabinete, muitas reivindicações dos pedagogos que assumiram esse ano no concurso sobre o pagamento da RT, responsabilidade técnica, que é dada ao pedagogo, conforme estabelece a Lei 3.620, de 22 de dezembro de 2015. Para que todos saibam do empenho do pedagogo numa escola, a responsabilidade maior sobre todos os projetos da escola recai em cima do pedagogo. Os projetos sociais, os projetos didáticos, pedagógicos, responsabilidade sobre o plano curricular das escolas. Então, é uma responsabilidade muito acirrada que ele tem na escola, porque através do pedagogo é que dá aquele atendimento direto para o diretor, né, dá aquele apoio direto para o diretor sobre a responsabilidade da escola. Principalmente também no que tange a conselho de classe, reprovação. Então, indicações de notas, indicações de aprovação pelo conselho, tudo isso daí depende das anotações que o pedagogo faz e tem que dar essas anotações às secretarias estaduais para que possa ser referendado a sua atuação dentro da escola. Então, é uma posição que ele ocupa dentro da escola que merece o reconhecimento e pecuniário em cima disso daí. Todos os outros pedagogos de outros concursos recebem a RT. Somente esses que sumiram agora, que estão em número de 32, que não recebem a RT. Então é um valor assim, até que o valor exíguo, que é R$ 428 o valor da RT. Então, para 32 funcionários, acho que não onera em muito o limite prudencial, já que está estabelecido em lei. E o que está estabelecido em lei não se pode fugir dela. Como diz aqui a Lei 3.520, de 22 de dezembro de 2015, cria gratificação de responsabilidade técnica aos ocupantes do cargo efetivo de professor pedagogo, coordenador e orientador, regidos pela Lei Complementar número 113, de 22 de dezembro de 2009, modificada pela Lei Complementar número 116, de 25 de maio de 2010 e da outras providências. Fica no seu artigo 1º, que diz: fica criada a gratificação de responsabilidade técnica a ser atribuído exclusivamente aos ocupantes do cargo efetivo de professor pedagogo, coordenador e orientador, regidos pela Lei Complementar 133, de 22 de dezembro, modificada pela Lei Complementar 116. Parágrafo único. O valor da gratificação de que trata o caput desse artigo corresponderá a 25% incidente sobre o vencimento do respectivo cargo efetivo do professor pedagogo. Então, é uma reivindicação que já vem desde que eles assumiram dia 1º de julho, e até agora ainda não receberam qualquer chamamento ou qualquer orientação a respeito do pagamento desse direito que eles têm.
Nós já tivemos, inclusive, na secretaria perguntando se estava em estudo através do prefeito. Eu acho que até o prefeito tem boa vontade de pagar isso daí, mas devido às circunstâncias que se encontram, o limite prudencial, então a gente sabe que é difícil. Mas a gente vê hoje o empenho da Secretaria de Educação de atender todos os quesitos relacionados com a educação. A gente está sempre junto à secretaria, junto com a superintendente, com o secretário, e sabe desse empenho deles. Então, a gente gostaria de formular somente através do requerimento 3 perguntas, né? Por que os pedagogos novos não estão recebendo a RT? Qual o motivo de não estar recebendo? E se existe prazo determinado para eles receberem esse benefício? Eu acho assim que é um requerimento que não tem cunho nenhum de crítica, cunho nenhum de maldade, é apenas uma reivindicação que nos é apresentada pelos interessados, e nós, como orientadores e como fiscalizadores do poder público, temos o dever e a obrigação de repassá-los a eles quando que poderá ser dado esse direito a eles. Então, peço a equidade de todos os vereadores para que vejam que é uma reivindicação que vem de uma classe que está assumindo, e a escola hoje depende do incentivo para uma boa motivação dos estudos, de ser reconhecido pelo trabalho que desempenha. Eu espero que todos vocês tenham essa consideração e respeito pela classe e votem a favor do requerimento. Muito obrigado. Vereador Tiago. Boa noite, senhor presidente, população aqui presente, vereadores. Vereador Carlos Fangueiro, eu vou votar favorável no seu requerimento, mas inclusive o senhor já deu a resposta. Inclusive vou citar aqui uma fala sua, que o que está estabelecido em lei não se pode fugir disso, né? Daquilo que está estabelecido em lei. Inclusive é preciso citar aqui a Lei 101 de 2000, Lei Federal de Responsabilidade Fiscal, a qual todos os municípios estão sujeitos e devem obrigatoriamente seguir. Então, nós sabemos também como está o nosso orçamento, como está a folha de pagamento e, sobretudo, gostaria de ressaltar que essa matéria, esse assunto, ainda me parece que carece de regulamentação também, porque nós aqui nessa casa reprovamos por unanimidade um projeto de lei que veio a pedido do Ministério Público para que fosse extinto a utilidade pública, extinto a RT, fosse extinto a produtividade da forma como ela é praticada hoje, que fosse feito de outra forma. Todos nós aqui lemos o projeto e votamos e sabemos que exatamente era isso que estava escrito lá. Nós rejeitamos esse projeto e tudo permaneceu como estava. Agora, um ponto importante foi onde eu citei que o senhor já havia até inclusive dado resposta, que citou aqui o limite da folha de pagamento. Nós estamos numa margem muito apertada e muito provavelmente esse deve ser um dos motivos pelo qual hoje não se pode fazer esse tipo de pagamento, inclusive porque essa lei de responsabilidade fiscal, ela impõe algumas sanções para os municípios que atingem e passam daquele limite estabelecido na legislação. E, inclusive, são sanções que punem, não seria, acho que é essa palavra, que afetam, que atingem o servidor, só o servidor. É o servidor que vai ser atingido quando se passar desse limite. Então, é aí onde entra não só a responsabilidade que nós cobramos do Poder Executivo, para que ele não chegue a esse ponto e que não venha afetar os servidores que tanto se dedicam ao nosso município, a fazer com que os serviços públicos funcionem, mas também no nosso caso aqui, de não exigirmos que ele passe desse limite e onde lá na frente nós, inclusive, seremos daí indiretamente responsabilizados pelos servidores, pela população, por essas sanções que serão impostas a esses servidores. Mas o meu voto é favorável, vereador Carlos Fangueiro. Vereador Sargento Orley. Vereador Nilo. Boa noite a todos, boa noite aos nobres pares, população aqui presente, vereadora Sandra, vereador Carlos Fangueiro. Nós sabemos exatamente a sua preocupação, até devido à semana, né? Onde o senhor colocou para nossa apreciação, um texto tão positivo e importante da parte da educação, que é o professor. Professor este, que é a sua profissão e uma das maiores, se não for a maior profissão, que nós temos aí no nosso calendário
e na nossa atualidade para todo, não o Brasil, mas para o mundo. A sua preocupação de trazer uma pergunta e criar um fato, que é a situação do pedagogo da RT, muito importante para essa casa. Importante essa sua pergunta e as suas 3 perguntas dentro do requerimento, o que irá quantificar data, prazo e assim por diante. O vereador Tiago foi muito feliz quando lembrou a nós todos a nossa votação quanto à mensagem do Ministério Público no primeiro semestre do ano passado, que essa casa reprovou, sim, a recomendação do Ministério Público, DRT, incorporação, isso e mais aquilo que iriam onerar muito mais ainda o município e continuam onerando. Nós mesmos aqui brigamos pelo servidor municipal. Nós enfrentamos o Ministério Público naquele momento e mantivemos a lei como está. E esta lei como está vem de encontro à sua própria resposta, que trouxe um requerimento para criar um fato e automaticamente deu a resposta. Eu sei que é por causa do limite prudencial que esses 32 pedagogos não recebem 400 e poucos reais a mais. É muito pouco? É muito pouco. 13 mil reais a mais no mês. Só que 13 mil reais a mais, com os seus ônus de encargos sociais, impostos e assim por diante, impactam a folha numa média de 20 mil reais por mês. É nada perante a nossa folha. Só que esse nada pode equivaler a menos de 1% ou 0,5%. E esse 0,5% interfere, sim, dando improbidade administrativa ao prefeito. Então o senhor é conhecedor da lei, esteve ontem no Palácio São José, sabe da situação real do nosso município, é um dos fiscalizadores, um dos 19 fiscalizadores, e é assíduo diretamente junto à folha de pagamento. E traz a casa à baila de uma situação que nós temos que nos preocupar, para que, como eu sempre falo, para que nós busquemos benefícios maiores para o servidor municipal, precisamos antes baixar o nosso índice. E essa casa tem essa responsabilidade. Então, eu voto a favor do seu requerimento, mas acho que é só para criar um fato, porque a preocupação é de todos nós, e nós estamos acompanhando a realidade. Discussão. Vereador Nóbrega. Alô! Obrigado, Zeca. Boa noite, senhoras e senhores. Mas isso é um grito que a população nos procura. Aí eles tentam achar uma resposta através dos vereadores. É só isso. Eles não entendem esse lado, Nilo. Você sabe disso. Você pode falar Tribunal de Conta, qualquer coisa que for, para que eles possam impedir aquilo. Eles não vão entender. Porque eles querem entender assim, o que está sendo feito para que eu tenha esse direito. O que o gestor público cortou do município durante esse tempo para que eu tenha esse direito? Ou não cortou? 20 mil reais por mês? Será que se cortasse certos cargos que talvez não tenham tanta utilidade, não teria esse direito para esse servidor? E a resposta continua, porque se você falar isso diretamente, esse discurso que o Tiago falou e que o Nilo falou, eu tenho certeza que o servidor ele não vai ficar feliz. Porque daí ele já não tem esperança com quem contar. Tá, então, gestor, e o que você está fazendo para mudar isso aí, para que eu tenha esse direito? Ou vai passar os 4 anos com esses mesmos dizer que a folha está explodindo e eu não tenho esse direito e acabou. O que você, vereador Ratinho, está fazendo hoje para que esses professores, pedagogos, possam ter esse direito? O que o gestor público cortou, por exemplo, para que eles tenham esse direito? A resposta hoje é nada, infelizmente. E vai continuar desse jeito? Vai, mas nós vamos continuar sendo cobrados do mesmo jeito. E se nós dermos essa resposta que o Nilo falou agora, ninguém vai ficar feliz. Nós temos que buscar a solução, porque o problema nós já temos da folha explodindo. E o que nós vamos fazer? Vamos continuar ouvindo o servidor, brigando por isso? Vamos continuar. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Justificativa de voto, vereador Sargento Orley.
Também quero justificar, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, a vereadora Sandra e todos que se fazem presentes nessa noite. Bem, o seu requerimento é óbvio, é a sua preocupação, vereador Carlos Fangueiro, com a educação é minha também. E eu vou usar aqui uma conjunção que o senhor usa muito nos dos requerimentos quando são de outras pessoas. Mas, fica bem correto, mas nós temos que ver a lei de responsabilidade fiscal, limite prudencial, e vejam bem, quando veio para essa casa aqui, aquelas questões de todos os grupos se reunirem aqui, discutirmos o aumento das RTs, o que aconteceu? Então, vejam bem, eu creio que, se for para nós arrumar um grupo apenas, temos que arrumar tudo. Isso aí e vai cair lá no Ministério Público novamente. Então, eu creio que eu vou deixar essa conjunção, porque o senhor lembra o que? Muito bom o seu requerimento. Vou votar favorável, sim, não sou contra a educação. Eu sou uma pessoa que prezo muito pela educação. Aliás, eu tenho um PL aqui nessa casa que está dizendo assim, para a educação, prestar um concurso, só para concluir, senhor presidente, um concurso, aliás, prestar um cursinho pré-vestibular para aquelas pessoas que não têm condições. Seria de bom ouvido que os vereadores aqui até pensassem nisso, porque quando eu fiz, vai onerar o município, essa coisa toda. Mas não, vamos pegar aqueles alunos lá do terceiro grau e vamos... Bom, obrigado, serei favorável. Vereador Josias. Senhor presidente, vereador Fangueiro, eu vou votar favorável ao seu requerimento, mas eu queria saber uma coisa. Eu fiz um requerimento a respeito das cotas lá, dos afro, do índio e dos especiais. E a resposta que eu tive que de acordo com a chamada, eles chamariam essas 4 vagas lá. A Vossa Excelência está dizendo que eles já chamaram 32, então já deveriam ter chamado todos os da cota aqui. Então, eu só quero... Vossa Excelência tem certeza que chamaram os 32 ou não? Pela informação que eu tenho, o número de pedagogos atuantes hoje é 32. Agora, vocês chamaram... Não, entrou 2 cotistas, um não aceitou, aí chamaram outro e falta, tem mais 2 para ser chamado. Mas se chamaram os 32, já deveriam ter chamado os cotistas. Mas não tem 2 que chamaram os cotistas. Porque só chamaram 2 só. Em votação. Vereador Jaime. Vereador Jaime. Presidente, boa noite, vereadores, vereadora Sandra, todos que estão presentes. Eu vou votar favorável ao vereador Carlos Fangueiro. Eu fico pensando porque a lei de responsabilidade fiscal, ela foi feita para colocar regras para a administração. Aí a administração pega essa regra e usa para impedir que o trabalhador receba uma coisa que é de direito dele, que é direito do trabalhador, né? É verdade, vocês sabem que é direito do trabalhador. Então não pode pegar o regulamento igual a Copa do Brasil, botar embaixo do braço, fazer 2 gols fora e esperar, né? Tem que ser regra para um, é regra para todos. Porque o que vai acontecer? O trabalhador também tem a opção de pegar e ir para os tribunais e discutir e ganhar, porque ganha, né? Ganha na justiça. Então é momento de administração também pensar que o regulamento da lei de responsabilidade fiscal é para ele não passar do limite, mas ele não pode usar agora tudo que vem, não dá porque o limite não permite, não dá porque o limite não permite. Então tem que apertar o cinto e ver aonde que pode fazer um corte para pagar o direito do trabalhador, porque nós não estamos brigando aqui por nada ilegal, é um direito deles. Vereador Adriano Ramos. Boa noite a todos os presentes. Presidente, está previsto na LOA um decréscimo de 48% do limite prudencial, que hoje está em 51,8%. Então é possível pagar os 32 pedagogos. Eu fico pensando se o nosso salário de vereadores a Câmara não pudesse pagar. Eu fico pensando. Agora, não pagar os 32 pedagogos, é como o vereador Jaime falou. O limite prudencial está aqui, coloca o regulamento embaixo do braço, vai embora e não dá satisfação.
Eu também tenho recebido essas informações, os pedagogos estão querendo receber o que é de direito. Está aqui o professor Carlos Fangueiro, trouxe o requerimento, trouxe a lei, tem que se pagar. O que aconteceu no TAC com o MP, isso já findou. Nós votamos contrário àquele TAC. Agora não é por isso que vai deixar de pagar os 32 pedagogos. Tem que ser pago. Todos têm que receber. Todos têm o mesmo direito dos demais que recebem hoje, ou não? Ou é diferente? Vereador Gilson. Boa noite a todos. Eu sou favorável ao seu requerimento, professor. Afinal de contas, é um pedido de informações. A questão do TAC, eu fui contra a lei que veio. O Ministério Público recomendava que as RTs tivessem uma regulamentação e não fosse dada a esmo. E assim como todas as outras gratificações que precisam ser regulamentadas e elas deixariam de ser políticas. Então, é por isso que eu votei contra a lei que veio da Prefeitura. O que ia transformar num colapso dentro de alguns anos, do jeito que veio com aquela classificação das classes dos trabalhadores da Prefeitura. Quanto à questão, eu acho que se é de direito, mais cedo ou mais tarde, vai virar precatório e acaba sendo pior ainda. E eu não vi a mesma preocupação por parte dos vereadores quando aumentaram lá em 80% o subsídio de secretários, funcionários de carreira. Não vi essa preocupação com a folha. Então, um funcionário que ganhava 12 mil passou a ganhar 16, coisa que com um funcionário podia se pagar vários outros funcionários, como os pedagogos, por exemplo. Isso não é verdade, não. Jogar para a torcida é verdade, mas isso não é verdade. Não está escrito isso na lei. Pronto. Aprovado? Tem show. Vamos cantar onde os dois? Vamos cantar onde os dois? Pô, é uma dupla. Aprovado. Bom gosto nós dois. Figura em pauta para a próxima sessão. Veto total projeto de lei número 4.666, 2017. Veto total projeto de lei 4.732, 2017. Veto parcial projeto de lei número 4.797, 2017. Veto total projeto de lei número 4.805. Veto parcial projeto de lei número 4.817. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 22 de outubro de 2018, às 19 horas.